Não dá para imaginar o brasileiro sem o futebol. O futebol é um espelho da sociedade, nada mais do que isso. Então não dá pra gente tratar o futebol como um organismo isolado. É uma paixão, é um amor, é mais do que um só esporte. É uma coisa muito maior, que envolve tudo que você pode, os sentimentos do ser humano. O futebol consegue envolver um monte de sensações, um monte de outros aspectos. O futebol é a manifestação da vida. É a história do Brasil e a história do brasileiro. E o futebol está inserido exatamente na história do brasileiro, porque é uma história de todos nós. A história do Brasil é aquela história da renúncia do Jânio, da coluna Prestes, do Lampião, da proclamação da República, do grito do Ipiranga. Essa é a história do Brasil. A história do brasileiro é a história de todos nós, torcedores que vamos aos estádios, que gritamos gol. O futebol se relaciona com a sociedade de diversas formas. Ele está inserido na economia, está inserido na cultura, ele faz parte do organismo social. Não tem como a gente separar o futebol de toda essa conjuntura. E há quem tente até fazer esse tipo de dissociação, mas quando a gente olha para a estrutura do futebol, de como funcionam os clubes, a estrutura dos atletas, os sindicatos, o futebol é um espelho da sociedade, nada mais do que isso. Então não dá pra gente tratar o futebol como um organismo isolado. Se a gente analisar que o futebol chegou no Brasil lá no final de 1890 e pouco, né, quando Charles Miller trouxe, ele trouxe como uma diversão. E eu acho que dentro desse contexto, se você for analisar de lá para cá, muito tempo atrás, o esporte, principalmente na cultura das pessoas. Nós somos um povo muito carente de cultura, né? E o esporte passou a ser mais do que uma diversão. Então o cara não tem dinheiro para ir no cinema, o cara não tem dinheiro para ir num teatro, o cara não tem dinheiro para fazer um passeio, mas ele geralmente o dinheiro porque o esporte o futebol passou a ser uma paixão. Essa história nasce lá na virada do século XIX para o século XX, né? Quando a bola começa a rolar nos bairros operários da cidade de São Paulo, por exemplo, né? E aí há uma identificação imediata entre o jogo da bola, né, e as pessoas que viviam nesses bairros operários, Brás, Moca. Isso tem essa interação do esporte, do novo jogo, com a população, com os brasileiros. Veio para o Brasil e passou a fazer parte da cultura do povo. Eu acredito que o futebol hoje seria uma das características talvez mais visualizada fora do Brasil também, como um dos aspectos da cultura. Se fosse feita uma pergunta lá fora sobre Brasil, o que você conhece, o que você já ouviu falar, muito provavelmente as pessoas comentariam do futebol e talvez até alguns personagens desse futebol brasileiro também, exportação de jogadores, por exemplo. Passou a ser amor, passou a ser rivalidade, passou a ser quantidade, né? Porque hoje muito fala, aquela torcida é maior que essa, que aquilo, que não sei o quê. Passou a ser... Tem uma propaganda muito interessante atualmente com o Sócrates, falecido Sócrates, fala que o Corinthians é mais que uma religião. Né? Mas não é o Corinthians, eu acho. Eu acho que o futebol passou a ser como se fosse uma religião. Os caras acompanham, viajam, choram, riem, provocam, infelizmente matam. Então, o futebol passou a ser no povo a sua cultura, o seu amor, a sua paixão, a sua religião. Eu sempre digo que o futebol ele não vai resolver os problemas da sociedade, mas se a gente olhar para o futebol, tudo que a gente tem no nosso dia a dia, no dia a dia das grandes cidades, a gente vai ver espelhado no futebol. Problemas de discriminação, racismo, homofobia, o machismo, né, que é muito forte, a figura da mulher ainda
é muito discriminada no futebol, mas é preciso tratar isso com a devida seriedade, como a gente trataria no ambiente de trabalho, por exemplo. Se a gente observa uma atitude discriminatória, um ato de racismo, a gente vai provavelmente denunciar ou se indignar com isso. No futebol, por tratar da emoção dos torcedores, o fanatismo que envolve a paixão pelo futebol, a gente tende a minimizar esses problemas e acho que a gente precisa tratá-los com a devida seriedade e as instituições do futebol ainda normalizam esse tipo de comportamento. O futebol faz parte do nosso dia a dia desde que o mundo é mundo. Por que nós viramos o país do futebol? O brasileiro ele tem algo que o europeu, sei lá, o asiático, qualquer das nações aqui envolvidas no futebol, o brasileiro, além da malemolência, né, da malandragem, da picardia, o brasileiro tem habilidade. Ele tem, se você for pegar o drible num contexto geral, vamos lá, se você pegar um Messi driblando, fenomenal. Se você pegar um Cristiano Ronaldo, fenomenal. Mas se você pegar um Neymar, que não joga que nem esses dois, mas a habilidade, a maestria, a ginga principalmente, o brasileiro ele é privilegiado nessa situação. A cultura brasileira é uma cultura muito rica e o futebol herdou bastante isso. A questão, acho que musical, carnavalesca, o país tropical, acho que traz uma versão para o futebol mais animada. Os dribles, os lances, as comemorações, a gente observa que é bem diferente do que um jogo de fora, né? Um jogo da Europa, por exemplo. Até mesmo o próprio comportamento social da torcida, eu acho que tem muito a ver. Isso nasce a partir de quando o negro começa a ser aceito nos clubes brasileiros para jogar futebol, porque você vê o negro dançando, o negro na capoeira, o negro cantando, em qualquer atividade o negro tem mais ginga, né, do que o branco. E foi com o jogador negro que começou essa coisa de drible, do improviso dentro do nosso futebol, coisa lá que os europeus não tinham. O futebol no Brasil sempre caminhou junto com a evolução da nossa sociedade, né? Até se a gente observa a questão de classes e até a inclusão do negro no futebol, ela está caminhando junto na sociedade. A partir do momento em que o negro foi se inserindo no mercado de trabalho, no futebol foi natural, ou pelo menos passou a ser algo obrigatório essa inclusão do negro. E aí a gente viu o movimento no Rio de Janeiro, o Vasco com pioneirismo de aceitar negros no seu elenco profissional. Então acho que não dá para a gente olhar o futebol ou a sociedade brasileira sem fazer essa correlação, né? Então acho que a escola do futebol brasileiro sempre se desenvolveu por base da ideia do futebol arte, porque envolve a nossa cultura com a capoeira, com as danças, então isso se mistura naturalmente no futebol. Não é só o brasileiro que jogava esse futebol alegre, a França jogou, a Hungria já jogou na década de 50, a Itália nunca jogou, a Itália sempre foi aquela coisa de botar um muro, né, a maneira de jogar italiana, mas o alemão também tem os seus improvisos. O futebol brasileiro é muito chato hoje em dia. O futebol brasileiro não é mais esse futebol do charme, do drible, do improviso. O futebol brasileiro se apequenou, infelizmente. Hoje, com a globalização, a gente vê isso se perdendo e até com a evolução das grandes cidades, né? A gente vê, dificilmente a gente vê um garoto jogando futebol na rua. E antes a formação do futebol brasileiro, essa escola do futebol arte, se dava nos campinhos de pelada, nos campinhos de terra batida, e com o crescimento das cidades,
esses espaços ficaram mais escassos. É cada vez mais difícil observar o futebol como na sua essência, incentivando o drible, a ousadia, que sempre foram marcas do futebol brasileiro. E acho que até a globalização fez com que o estilo da escola brasileira se perdesse. Já vi médico, já vi não sei o que, já vi dentista, já vi pessoas que às vezes você vai fazer a entrevista, o cara, pô, esse aqui brigou, esse aqui deu uma paulada, esse aqui não sei o que, e quando o cara, a adrenalina dele baixa, quando o cara, ele fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu acho que isso daí tem muito a ver, cara, sabe o que acontece com as frustrações do dia a dia. E a gente está vendo isso muito nas mídias sociais. O cara tem alguma frustração, tem alguma ira, tem algum problema, e aí quando ele vai para o campo ele acha que ele pode extravasar. Quando o cara vai para as mídias sociais ele pode xingar todo mundo, ele pode ser mais macho do que os outros, ele pode bater, ele pode ofender, ele pode xingar. Porque é uma oportunidade de muita gente sair do armário assim, naquilo que pensa, que guarda para dentro dele, para manifestar isso numa arquibancada. Mas isso a vida é assim também, né? Você vê hoje em dia nas redes sociais e mesmo essa manifestação de violência, de agressões que acontecem por aí contra professores, contra o pessoal LGBT, contra negros, contra os indígenas, né? Isso aí é uma oportunidade da pessoa sair do armário e manifestar sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro caráter, entendeu? Então isso acontece na vida e no futebol. Como desperta o lado bom também, né? Porque mexe com a emoção, mexe com a alma, com o ódio, o improviso, é uma soma de coisas, né? E você sai, se despe de muita coisa, vai para o estádio, saindo do armário e vira um doido. Porque mexe com uma paixão muito intensa o futebol. E aí você às vezes pode se perder a cabeça ou ficar quieto, mas é um momento que a pessoa extravasa num jogo de futebol e revela até um caráter que as pessoas não conheciam. Porque o futebol é muito emocionante, o futebol é muito apaixonante. Eu vou usar um autor da sociologia chamado Emile Durkheim, que fala bastante dos fatos sociais. E os fatos sociais eles têm basicamente para o autor 3 características: exterioridade, coercitividade e generalidade. Então eu acho que a pessoa que está lá dentro do estádio acaba assimilando uma emoção, uma cultura que talvez ele não tenha na sua casa. Então ele tem uma influência muito forte do grupo, que ele acaba se rendendo às intenções do grupo e até mesmo manifestando-se de uma maneira que ele propriamente possa estranhar de como ele está ali se comportando diante daquele espetáculo. Então o fato social é na verdade uma maneira de agir e de pensar, como diz Emile Durkheim. E nessa medida no estádio do futebol, essa pessoa de bem, ou essa pessoa que vê um jogador do time adversário como um rival talvez, ou do time adversário que ele vê como uma pessoa que joga muito bem e que é reconhecido até mesmo por ele, mas que de certa forma ele acaba sendo influenciado. Muitas vezes ele é coagido a alguma situação dentro do estádio, muitas vezes ele pode não concordar com uma ação do grupo, mas é algo generalizado e ele acaba então fazendo parte daquele movimento, e muitas vezes aquela vontade não é dele, mas é externa a ele, mas que tem influência direta na forma que ele vai agir. O Eduardo Galeano, né, que foi um escritor uruguaio, célebre escritor sobre futebol, ele diz que o futebol é a única religião que não tem ateus. E esse fanatismo que o futebol desperta tem certamente o lado positivo, que é de levar famílias aos estádios, de mobilizar as massas, o povo, mas também tem o seu lado negativo, que é o de normalizar certos preconceitos que ficam muitas vezes represados. As pessoas guardam isso no dia a dia, mas se sentem à vontade em manifestá-los num campo de futebol.
Por que ele foi condenado? Vamos explicar. O Jô ficaria suspenso e não jogaria o segundo jogo, ok? O Jô era um diferencial do adversário, no caso o Corinthians, e era um cara que estava fazendo a diferença a favor. Então poderia ser um fator, seria um fator que favoreceria o São Paulo. O Jô tomaria o cartão, terceiro amarelo, seria suspenso e não jogaria o outro jogo. Ou seja, era totalmente favorável ao São Paulo do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, que não fez a falta, que simplesmente fez o quê? A hora que o árbitro, ele falou, não foi nada. Ah, olha, isso é a marca do jogador brasileiro. E ao colocar no Rodrigo Caio esse carimbo, é um jogador honesto por um ato de fair play, a gente acaba criminalizando outros jogadores que não tomam o mesmo caminho de uma maneira até hipócrita. Foi o caso do Jô, por exemplo, num jogo contra o Vasco, que ele fez um gol com a mão, e aí cobraram do Jô que ele deveria ter denunciado, que tocou com a mão, mas quantas pessoas que cobravam do Jô esse ato de honestidade fariam mesmo no seu dia a dia, na prática? Então acho que a gente também não pode usar o futebol como um cobertor hipócrita da sociedade. Não dá para esperar que no campo de futebol, em que os jogadores jogam a vida, e muitos deles saíram de uma condição social muito pobre e desfavorável, que ali seja uma referência, um modelo para a sociedade. A gente tem sim de combater, de questionar, mas também o Juca Kfouri costuma dizer isso, não dá para esperar heroísmo com o pescoço alheio. É isso, poxa. Vale tudo. Se fosse o Pelé, o Messi, algum cara assim, os caras poderiam até crucificar o cara, mas eu acho que também não tá nem aí se fosse o Messi ou o Jô ou não sei o quê. Se você tem índole, e o Rodrigo Caio, eu posso falar, conheci ele da categoria de base, entrevistei ele há muito tempo, e ele acabou saindo de São Paulo desde ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque um ídolo, que era o Rogério Ceni, que é um dos maiores, se não o maior ídolo de São Paulo, era treinador, ficou insatisfeito, embora ninguém externasse isso, mas eles discutiram no vestiário. Ele falou, você privilegiou o adversário, você não sei o quê, você não tinha que falar nada, não é problema seu e tal. E tanto que você pode ver que depois ele nem deu entrevista a respeito. A atitude dele foi corretíssima, porque a gente espera esse tipo de atitude, assim, você espera, assim, a honestidade estar presente em todos os momentos, em todos os acontecimentos, em todos os lances da vida, não só no futebol. No futebol é mais complicado porque tem essa rivalidade, ainda mais no São Paulo e Corinthians, né? Tem essa rivalidade. Eu sei que a torcida do São Paulo ficou irritadíssima com o Rodrigo Caio. A diretoria do São Paulo também não gostou muito, o técnico, eu não me lembro quem que era, mas não gostou muito também, né? Mas é uma atitude corajosa essa, como a gente deve ser corajoso na vida diante de uma opção que você tem de mostrar o seu caráter. Que quem tem que tomar a decisão em relação a uma jogada tem que ser o juiz. Então eu acho que o juiz é passível de erro e de acerto. Mas também vai da ética de cada jogador, se for o caso, de intervir, e também vai da ética do árbitro em acatar ou não uma solicitação do jogador de que cometeu um erro, uma infração, e mudar a atitude dele. Eu sou daqueles que defende que ele fez um gesto legal. Um gesto legal, um gesto de honestidade. Mas no futebol isso não cola, não. Eu tenho certeza que uma opinião pública, um ibope sobre isso, daria que ele não deveria ter feito isso. Principalmente beneficiando o rival. Não vai ao estádio por uma série de razões. O preço dos ingressos, o horário dos jogos, o número de jogos que passam, que é exibido na televisão, e com a violência que tem, não só dentro do campo, aliás, a violência é mais fora dos estádios do que dentro.
Então você somando horário, preço de ingresso e a má qualidade do espetáculo. O cara sair de casa numa quarta-noite, se mandar lá pro Morumbi para ver um São Paulo caindo pelas tabelas, pagando o ingresso caro para ele, para a mulher, para o filho e tal, pegar 2, 3 condições para voltar para casa, não anima ninguém. Você tem a questão da violência, que eu acho que também é passível, um elemento passível que afasta essas pessoas do estádio. E você tem, por exemplo, jogos que têm interesse muito mais de um espectador na televisão, né? São jogos, por exemplo, 10 da noite, 9h30 da noite e tal, num dia de semana, né? Então eu acho que isso desfavorece a ida do torcedor até o estádio. No dia seguinte tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tal, enfim. Não é mais o país do futebol. Porque aí a gente entra na coisa disso que eu estava falando, da seleção jogar fora, dos clubes perderem seus melhores jogadores ou suas melhores promessas muito rapidamente. E também, assim, ninguém vai assistir jogo num estádio longe da sua casa às 9h45 da noite, né? Para depois voltar, ter dificuldade para arrumar transporte coletivo para voltar para casa, ter que acordar cedo na manhã seguinte para ir trabalhar, né? Na minha época de moleque ainda, qualquer clássico, aí você tinha Morumbi lotado, Pacaembu lotado, tudo, porque você queria ver os grandes jogadores, você tinha atrativos, você tinha boas rivalidades, você tinha motivos para ir ao estádio. Hoje não, hoje o ingresso é caro, o mais barato é R$40. Os espetáculos são pobres tecnicamente. Se quem gosta de tática, taticamente está horroroso, é só marca, pega e grandes jogos são poucos, quantidade de craque mínimos, os principais jogadores vão embora, a seleção joga só lá fora, não tem identidade mais com o povo, os jogadores que jogam na seleção você pouco vê, ou raramente vê, ou nunca vê. O futebol concorre hoje, não é só com música, com espetáculos, teatro, mas concorre com Netflix, com a tecnologia, com a internet. Então, e acho que os clubes, principalmente os dirigentes, não sensibilizaram para essa mudança. Há algumas décadas, o grande atrativo nos fins de semana era o futebol, e hoje já não é mais, até pela condição econômica de muitas famílias. Antes o futebol era basicamente algo das classes populares. Futebol é só um jogo ou não? Não, o futebol não é só um jogo, não tem como separar o futebol da política, ou até mesmo a política do futebol, como a gente viu vários jogadores nessas eleições se manifestando. Então é impossível separar futebol e política. Não, bem mais que um jogo, o futebol é a vida, continua sendo a vida. Acho que envolve um monte de emoções, cultura, sentimentos, razão, discussão. E essas situações eu acho que torna um jogo muito mais que um jogo, não apenas uma partida de futebol. É mais do que um jogo. Futebol é a vida. Futebol não é uma disputa de um time contra o outro. Futebol é a coisa mais... O Mauro tem uma frase que eu acho um pouco exagerada, mas de certa forma eu concordo com ele, que é a melhor invenção do homem. Eu colocaria a melhor invenção do homem, tem outras coisas na frente, mas certamente uma das melhores invenções do homem. Não é só um jogo. Ele é uma paixão, ele é uma religião, ele é um amor, ele é muito, muito mais do que só um jogo.